Jesus travesti, não é? E falaram muito sobre isso. Me perguntaram no Twitter, Iago, o que é que você acha do Jesus travesti? Minha resposta é blé, sabe? É inútil. As pessoas geralmente querem trazer Jesus para o seu caminho, para o seu barco, né? Querem que Jesus faça parte do seu grupo. O cara disse lá que Jesus é, é travesti porque foi cancelada uma peça em que representava Jesus travesti, né? E ele queria dizer que Jesus é travesti, sim, né? E as pessoas ficam dizendo isso. Cara, Jesus não é travesti. O cara sabe que Jesus não é travesti. O cara sabe que Jesus não foi travesti. O cara sabe que Jesus não foi gay, né? O cara sabe que Jesus não foi mulher, por exemplo. Jesus foi um homem que não foi travesti, que não foi casado, que tinha 2 pernas e não 4, sei lá. Ele foi um homem, não foi um cachorro. Ele foi uma série de coisas específicas. Isso é revelado na Escritura, isso é dito na Escritura. Nós sabemos quem é Jesus pela revelação que nós temos na Palavra de Deus e por uma série de documentos históricos que falam a respeito da pessoa do Cristo. É muito estranho as pessoas tentarem trazer Cristo para o seu movimento, relacionando Cristo com comportamentos que são opostos àquilo que o próprio Cristo declarou, não é? O cara que faz isso, ele não faz tentando construir uma teologia a respeito de Cristo. O cara que faz isso, talvez também não esteja tentando relacionar Jesus com suas dificuldades da vida, sei lá. Talvez ele esteja simplesmente tentando chocar. Talvez o cara que fala isso, tudo que ele quer é gerar ódio na igreja e, de alguma forma, marquetear em cima das reações embrutecidas que se dão contra esse tipo de declaração. E nesse sentido, o cara acaba sendo muito bem sucedido. Se a gente responde com ódio, com raiva, com ira, tentando, sei lá, abrir um processo legal contra o cara que diz que Jesus é travesti, a gente está dando aquilo que ele quer. A gente está, de alguma forma, fornecendo todo um contexto de ira, de ódio, de raiva contra esse tipo de comportamento, né? Contra esse tipo de pessoa. Aí é fogo, né? Aí é fogo. Eu acho que esse tipo de coisa não tinha que escandalizar tanta gente assim. É normal as pessoas dizerem coisas sobre Jesus. É normal as pessoas xingarem Jesus. É o normal, né? Estranho é as pessoas amarem Jesus. Estranho é as pessoas quererem Cristo, né? Porque o nosso coração é depravado. O nosso coração odeia Deus. O nosso coração está longe de Deus. As pessoas vão dizer sobre Jesus aquilo que elas quiserem dizer sobre Jesus. O que a gente tem que fazer é amar essas pessoas. Repreendê-las quando for o caso de repreensão, amá-las e não dar tanta atenção, tanto ibope a esse tipo de comportamento, não é? Porque é uma bobagem muito grande. O cancelamento da peça sobre Jesus, eu também acho uma infelicidade que é entre nós, tá? Porque, em termos legais, talvez isso tenha que acontecer mesmo. Em termos jurídicos, o vilipêndio contra objeto de culto é uma lei que existe, e se existe, deve ser obedecida. Então, esse tipo de peça, que tem como único objetivo chocar e vilipendiar objetos da crença alheia, de religiões bem estabelecidas, talvez o estabelecimento legal da coisa seja esse mesmo. Eu não sou do direito, eu não sei se eu estou falando besteira ou se é bem isso. Mas, para mim, no mundo perfeito, no mundo perfeito, né, nesse mundo caído aqui, as pessoas deveriam ter liberdade para fazer o que quisessem. Quisessem fazer peça fazendo Jesus travesti, cara, faz. Eu não me importo, eu não tô nem aí. Jesus vai vir para tirar satisfação disso um dia, né? O problema é, nós como cristãos defendemos a liberdade para todos, até a liberdade de xingar o cristianismo. Só que os outros usam essa liberdade para vilipendiar publicamente o cristianismo, tudo bem, vocês têm direito disso, mas usando isso como a criação de um cenário cultural que de alguma forma vire força política contra o cristianismo. Aí é um problema, porque no Brasil, infelizmente, se nós vivêssemos num contexto em que o governo não é totalitário e poderoso ao ponto de atacar a fé das pessoas e de acabar com a liberdade de crença em algum momento, com a liberdade religiosa em algum momento, seria super tranquilo a gente ter essa liberdade para isso. Mas a gente vive no contexto de guerra assimétrica. Usam as nossas lutas pela liberdade total para falarem contra a nossa liberdade. Aí, nesse contexto, a gente vive num ambiente de guerra política e guerra cultural muito triste, infelizmente. Então, eu meio que não falo muito sobre algumas coisas, porque eu acho que as realidades são muito mais complexas, às vezes, do que eu estou preparado para discutir na internet. Mas eu acho que a gente tinha que se chocar menos com esse tipo de coisa e gastar mais tempo amando essas pessoas, abençoando essas pessoas, orando por essas pessoas e dando menos atenção para esse tipo de bobagem. Disseram que Jesus é travesti? Não ligo, não me importo. Não é? Jesus vai se resolver com ele depois, não eu. Minha função é amar, é orar, é pedir para que Deus os abençoe, mas e a nossa função é só essa. A função de Deus é vir com justiça contra eles. Né? Deus é um leão
né, que virá nos rondear no último dia para nos trazer segurança, mas também para trazer a sua feroz mordida contra aqueles que se levantaram contra a fé. No último dia, os homens vão ter aquilo que eles querem, não é? Eles vão ter, se os homens queriam viver perto de Deus, eles vão viver eternamente perto de Deus. Se os homens queriam viver longe de Deus, vão viver eternamente longe de Deus. A gente só tem que pregar a verdade e se sentir menos ofendidinho, né, com esse tipo de coisa toda. O cara só está tentando angariar algum marketing em cima dele, e deixa o rapaz lá. A gente continua pregando e falando contra esse tipo de ideologia, mas amando de alguma forma a figura do indivíduo. Então Jesus não é travesti, certo?